Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre concordância, tá? A gente vai falar sobre concordância verbal, que tem a ver com os verbos, e concordância nominal, que tem a ver com os nomes, né? Os substantivos, os adjetivos, etc. Essa é uma matéria que vocês já viram no 7º ano, no 6º ano, então o 8º ano ela dá uma aprofundada. O que eu vou passar nesse vídeo para vocês são as regras básicas da concordância verbal e da concordância nominal, tá? Um pouquinho parecido como a gente fez com a crase. Então, primeiro, antes da gente começar a olhar mesmo, né? Vamos olhar para a ideia de concordância. O que é concordar, né? Concordar é você aceitar o que a outra pessoa fala. O que é concordar para a gramática, né? Concordar para a gramática é quando eu tenho duas palavras que quando eu coloco uma do lado da outra, elas se relacionam com perfeição, tá? É como se elas estivessem encaixadas, devidamente encaixadas. Então, eu tenho aqui, ó, os namorados contemplam a lua. Eu tenho aqui dois casos de concordância, né? Então, vamos pegar a primeira palavra namorados, né? Namorados é um substantivo, certo? Acho que estamos cientes aí de que todo mundo concorda, né, que namorados é um substantivo. Ai, gente, vou só colocar em destaque. Namorados, então, ele é um substantivo, né? Um substantivo como? Ele é um substantivo feminino ou masculino? Então, namorados, substantivo masculino. E ele tá no singular ou no plural, né? Eu tô falando de uma pessoa ou mais de uma, de mais de uma. Então, eu tenho aqui um substantivo masculino plural. E esse substantivo, ele tá sozinho ou ele tem alguém que tá junto com ele? Então, por exemplo, ó, vamos dividir essa frase? O meu verbo é contemplavam. Além do meu verbo, que é contemplavam, e aí a gente até pode brincar, não pode? Quem contempla, contempla algo. Então, isso daqui é um verbo transitivo direto. O que eu preciso ter nesse verbo? Eu preciso ter o meu sujeito, quem contempla? Os namorados. Vou colocar uma corzinha aqui para eles, né? Os namorados contemplam. E eu preciso ter um objeto direto, certo? Porque toda vez que eu tenho um verbo transitivo direto, eu preciso do objeto direto. Olha aqui, a lua. Então, se eu fosse dividir essa frase, eu poderia dividi-la, acho eu, em 3 partes. Ó, vou fazer com 3 cores aqui para a gente ver. Então, eu poderia ter os namorados como um bloco de informação, contemplam como um segundo bloco de informação e a lua como um terceiro. Muito bem. Namorados, a gente viu que é um substantivo masculino plural. Aqui dentro do bloco dele, né, se a gente fosse separar aqui e olhar só para a palavra, só para os namorados, aqui dentro desse bloco, a gente tem um artigo, não tem? Que é o artigo os. Olha aqui. Então, quando eu pego os, o que ele é para a gente? Ele vai ser um artigo masculino plural. O que é a concordância? O que é a concordância, gente? É isso aqui, ó. Então, se eu tenho um substantivo masculino plural, ele é acompanhado de um substantivo, de um artigo masculino plural. É isso. E como é que tá? Ele não é nosso sujeito? Isso não é um sujeito no plural? Como é que tá o nosso verbo aqui, né? Já que eu tenho um sujeito no plural. Olha só, meu verbo tá no plural também. É isso. Então, os namorados, eu tô falando de um substantivo e um artigo, eles concordam, eu tô falando de concordância nominal. E quando eu tenho os namorados contemplam, então eu te falo que o verbo tá no plural porque o sujeito tá no plural, eu tenho concordância verbal. Quer ver como vocês sabem fazer isso? Normalmente, vamos brincar, tá? Vamos brincar com essa frase. Por exemplo, eu vou trocar, então eu vou copiar ela aqui, os namorados contemplam a lua, né? Vamos brincar? Vamos passar namorados para o feminino. Então, agora eu troquei a palavra. Então, eu tenho namoradas. Desculpa. Essa frase pode ficar assim? Os namoradas contemplam a lua. Funciona? Funciona para vocês? Parece que tá ok? Ou ela parece que tá esquisita? Acho que tá esquisita, não tá? Como é que a gente corrige? Então agora veja, eu não tenho mais um substantivo masculino, né? Agora eu tenho um substantivo feminino no plural. Então como é que eu vou corrigir? Eu vou trocar por as namoradas contemplam a lua. Pronto, resolvi.
Vamos trocar, em vez de eu colocar namoradas no plural, eu vou colocar namorada no singular. Funciona essa frase do jeito que tá? As namoradas contemplam a lua? Ou você falaria que essa frase está errada? Só de ouvir. As namoradas contemplam a lua. Tá certa ou tá errada? Não é esquisita? Não sou esquisita? Então eu vou fazer a adequação. Como é que eu adequo essa frase? Como é que eu arrumo essa frase? Eu vou tirar aqui o plural do a, do artigo, né? A namorada, ó, resolvi. Só que agora, como a namorada virou meu sujeito e agora é uma pessoa só, não tá mais no plural, tá no singular, eu também preciso arrumar o verbo. A namorada contempla a lua. É isso. Isso é concordância, gente. E aí, isso daí pode se estender para um monte de coisa, não pode? Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó. A namorada contempla a lua de vestido amarelo. Pronto, eu e o meu amarelo, né? A namorada contempla a lua de vestido amarelo. Muito bem. Então aqui eu tenho a palavra amarelo, certo? Que vai ser, né? Tá dando uma característica para vestido. Mas vestido, ó, vamos olhar para vestido. Vestido é um substantivo, certo? Masculino ou feminino? Substantivo masculino. Então, eu tenho aqui um substantivo masculino, vestido. Deixa eu passar para cá. Pronto. Vestido é um substantivo masculino. No singular ou no plural? O vestido, um só, né? Então, no singular. E aí, amarelo, ele acaba sendo pra gente um adjetivo, também no masculino, também no singular. E se a gente trocar essa frase? Vamos brincar com essa frase? Então, eu vou trocar ela inteira, tá? Eu vou falar, em vez de vestido, blusa. A namorada contempla a lua de blusa amarelo. Funciona? Tá bom? A namorada contempla a lua de blusa amarelo. Porque olha só, o amarelo aqui, ele se relaciona com a palavra vestido, com o substantivo vestido, não é? Agora, amarelo está se relacionando para a gente com a palavra blusa. Mas agora não funciona mais, porque blusa, né? Se a gente for pegar aqui blusa, vai virar um substantivo feminino, singular. Então, eu vou ter que fazer uma adequação, não vou? No amarelo, a namorada contempla a lua de blusa amarela. Olha aí, resolvi. Vamos supor que essa namorada que está contemplando a lua, ela esteja de... Meu Deus, o que você usa? Duas peças de roupas, não só. Meias, de meias, pronto. A namorada contempla a lua de meias amarelo. Funciona, gente? Meias amarelo? Casa? Acho que não, né? Então, como é que eu arrumo? E é a mesma coisa, ó. Amarelo agora se relaciona com meias. Só que meias é um substantivo feminino plural. Então, o que significa isso? Significa que amarelo não pode vir no masculino singular, né? Feminino plural. A namorada contempla a lua de meias amarelas. Eu falei para vocês, né? Eu escrevi lá no Classroom para vocês falando assim: vocês já sabem essa matéria. E vocês sabem, não sabem? Se alguém falar para vocês assim, os meninos chegou. Você não vai falar, ué, mas os meninos chegaram, os meninos chegaram, o menino chegou. A gente não faz essa correção automática? Então, isso é algo que a gente normalmente já fala, já faz, né? Então, vamos dar uma olhadinha na regência verbal, na regra, né? Qual é a regra da da concordância. Qual é a regra da concordância verbal? Bom, o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número, tá? Então, se o verbo tá pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, e número singular e plural. Normalmente, a gente olha bastante para o número para fazer a concordância, né? Só lembrando pra gente, número em matemática tem muitos, em português só tem dois, singular ou plural.
Então vamos dar uma olhada aqui, né? Qual é o maior problema da concordância verbal? Achar o sujeito, gente. Esse é o maior problema. Isso é algo que vocês já estão craques, né? Correram para dentro do quintal da Casa Amarela 10 alunos da escola. Então vamos lá. Qual é meu verbo, né? Correram. Esse é meu verbo. Sorry. Correram é meu verbo. E quem que correu? Para quem que correu para dentro do quintal da Casa Amarela? Os 10 alunos da escola. Então, os 10 alunos da escola, esse aqui é meu sujeito. Esses são os meus sujeitos, não são? Eu vou isolar eles assim, ó, pra gente ter. Isso daqui é o sujeito, 10 alunos da escola. Então, vamos lá. 10 alunos da escola é um substantivo no plural, não tá no plural? Alunos, os alunos. Então, olha como o meu verbo tá no plural também. Se eu, por acaso, mudasse, então, ao invés de 10 alunos, eu vou colocar um aluno. Um aluno da escola. Vê para mim, por favor, se fica bom. Correram para dentro do quintal da Casa Amarela um aluno da escola. Ele não fica descompassado, né? Então, ele não está concordando. Como é que a gente arruma isso? A gente vem aqui no verbo e passa ele, para o singular. Correu para dentro do quintal da Casa Amarela um aluno da escola. Então, o que a gente olha quando a gente está olhando a concordância, né? A gente olha as relações que as palavras têm entre si. Então, vocês precisam saber aqui, por exemplo, vou separar o sujeito do predicado, né? Que isso aqui faz parte do predicado e esse aqui é o meu sujeito. Esse é meu predicado e esse é meu sujeito. Aqui a gente tem um período simples, né? Um verbo só. Vamos ver um outro. E como é que a gente... Por que as pessoas erram, né? Como é que a gente erra a concordância verbal? A gente pode errar, porque como aqui, ó, o verbo vem antes do sujeito, então às vezes a gente erra por causa disso. E às vezes o sujeito, ele é composto por muitas palavras, e a gente tem dificuldade de achar o núcleo. Então dá uma olhada. A diminuição dos empregos em empresas, principalmente após a forte crise, obrigou as famílias a grandes sacrifícios. Qual é meu verbo aqui? Meu verbo é obrigou, certo? Esse é meu verbo. E quem que foi obrigado, né? Quem que fez isso? A diminuição dos empregos em empresas, né? Eu vou até deixar o que ali para fora, vou pegar só isso aqui como meu sujeito. A diminuição do emprego em empresas. Esse aqui é meu sujeito, certo? Só que olha quantas palavras eu tenho. E aí, por exemplo, ó, empresas está no plural, empregos está no plural, a diminuição está no singular e o meu verbo está no singular, não tá? Obrigou. Então, qual é o núcleo do meu sujeito? Não é isso que vocês aprendem lá no 7º ano? Qual é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra mais importante para esse sujeito? O núcleo aqui é diminuição, ó. Por isso que ele está no singular. A gente estudou que dos empregos e em empresas, né, são adjuntos, não é isso? Eles são palavras que acrescentam mais, que dão uma informação nova, né, para o núcleo do sujeito. Então, que é o que a gente fez um pouco aqui, né? Isso é um adjunto, né? A blusa amarela. Amarela é um adjunto de blusa, não é? Ele dá uma característica para a blusa. Muito bem. Difícil? Será que é difícil? Vamos dar uma olhadinha agora na concordância nominal. Então, a concordância verbal, a gente olha para o núcleo do sujeito e para o verbo. Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo está no singular. Se o núcleo está no plural, o verbo está no plural. É isso. E a concordância nominal, por outro lado, são as palavras que se associam ao substantivo. Então, por exemplo, eu falo aqui, os trabalhadores cansados voltavam lentamente para suas casas. Então, o meu substantivo aqui é trabalhadores, tá vendo? Então, foi aquilo lá que eu fiz. Trabalhadores, eu tenho um substantivo masculino plural. Então, dá uma olhada, ó. Vou colocar ele de verdinho. Quem que se relaciona com trabalhadores, né? Quem que a gente liga em trabalhadores? A gente liga o os, que se relaciona, é um adjunto, e a gente liga o cansados, que também se relaciona. Não é assim?
Olha como os é um artigo masculino no plural e cansados é um adjetivo masculino no plural. Vamos trocar? Vamos brincar com essa frase e vamos ver o que acontece, né? Então, o que seria fazer a concordância nominal, né? Eu dou assim, numa prova, faça a concordância nominal. Mas em vez de trabalhadores, eu vou escrever trabalhadoras, mas sempre o feminino. Posso falar assim? Os trabalhadoras cansados voltavam Acho que não, né? Então, a gente precisa adequar para as trabalhadoras cansadas. Essa é a concordância nominal. Tudo bem? Vocês têm 5 exercícios para fazer na apostila, gente, para treinar um pouquinho isso, e a gente vai conversar em aula. Eu vou rever, né, essa matéria, e aí depois a gente vai conversar aí sobre a concordância verbal e nominal antes da gente corrigir os exercícios. Tudo bem? Então é isso, meus amores. Beijo. Qualquer coisa me chama no WhatsApp para eu ajudar vocês a fazerem os exercícios, tá bom? Até!